Breno, o senhor é um presbiteriano batizado por imersão. Isso era para ser segredo, né? E que tem pregado aí em tudo quanto é igreja pelo Brasil, influenciado pessoas de todas as gerações. Qual é hoje a tua visão do estado da igreja brasileira? Aham. Eu vejo coisas boas, Niel, e coisas que preocupam, né? Entre as coisas boas, se percebe um crescimento da igreja evangélica no Brasil. Isso aí é inegável. Todos os órgãos que fazem pesquisa e que lidam com estatística, eles mostram que há um crescimento dos evangélicos no Brasil todo. Isso já vem de alguns anos. Paralelamente, mostra também um declínio da Igreja Católica Romana, que já durante séculos tem sido o grupo religioso, o segmento religioso mais populoso, né, mais numeroso aqui do país. E nos últimos anos eles vêm lentamente perdendo números, e esses números estão indo engordar as fileiras evangélicas. E essa tendência de migração da Igreja Católica para a Igreja Protestante, ela não vem decaindo com os anos, na verdade ela vem aumentando mais. Então, há um crescimento do número de evangélicos no país. E também dentro desse crescimento se percebe que, embora haja muita coisa que não é tão boa que esteja crescendo junto, mas você percebe também o crescimento de coisas boas. Então, eu tenho tido a oportunidade de viajar todas as partes do Brasil, pregando em congressos, eventos, igrejas de várias denominações, e em todo lugar, alguma coisa que sempre me impressiona muito, porque, eu vou dizer por quê, é a quantidade de jovens que estão presentes nessas conferências que eu participo. E eu digo que isso é importante porque quando eu vou para o exterior, vou para os Estados Unidos, prego na Europa, já tive na África pregando também no Canadá, é diferente o público. Você vê que o número de jovens é menor, especialmente nos países pós-cristãos. Mas no Brasil há toda uma nova geração de pessoas que têm interesse na fé evangélica, que procuram os eventos, que procuram literatura, que interagem nas redes sociais. Eu desconfio que a maior parte dos seguidores que eu tenho nas mídias sociais é de adolescentes e de jovens. Eu tenho quase certeza disso. Então isso é alguma coisa extremamente animadora, né? A gente vê que há uma busca da atual geração pelas coisas da palavra de Deus. O que desanima um pouco é que no meio vem muita coisa misturada. Há o crescimento de seitas que se passam por evangélicas, há o crescimento de ideias ou conceitos cristãos que eles não correspondem exatamente à palavra de Deus, determinadas práticas. Uma coisa que eu estou vendo com alguma preocupação é o desigrejamento, o aumento do desigrejamento, entendido da seguinte maneira: a pessoa ela se considera evangélica, mas ela não quer frequentar, ela não quer compromisso com nenhuma igreja local. Então, esse é um tipo de desigrejado. Eu sou completamente contra esse tipo de desigrejamento. Há um outro grupo que se chama de desigrejado, mas é assim: eles não querem participar de nenhuma das denominações tradicionais. Eles preferem se reunir em casas, em grupos menores, né, mas não se ligar a uma denominação. Eu não tenho dificuldade se naquele grupo pequeno, ou naquela casa, existir disciplina, quem pastoreie, quem ensine, quem cuide, quem exerça o governo espiritual, quem faça o batismo, que celebre os sacramentos, ou seja, que seja igreja. Não é? Não me importa se é num templo, né, com a placa Igreja Presbiteriana Batista, ou se é no sistema de casas, desde que se faça o que Jesus mandou que se fizesse. Mas o número de pessoas que não querem vínculo nenhum com nenhum tipo de comunidade é preocupante no Brasil. Então, essa seria uma das coisas que eu avalio como negativas. Interessante que até uma das perguntas que foram enviadas vai nesse sentido, né? O senhor pregou aqui em 1 Pedro, está pegando Sim. em 1 Pedro, e a pessoa perguntou, falando como a igreja brasileira é muito diferente da igreja
que foi destinatária da carta de Pedro, no sentido de que na igreja brasileira tem muita hipocrisia, tem muita perseguição, muito controle, e se não seria viável simplesmente uma família se reunir, abrir a Bíblia, estudar a Bíblia, fazer exercícios espirituais, se isso não seria o suficiente, sem ter vínculo com nenhuma instituição. Uhum. Biblicamente falando, não é suficiente, não é? Todas as figuras que a Bíblia usa para se referir à igreja, elas dão ideia da coletividade. Jesus disse que ele era a videira, nós somos os ramos. Então, a ideia de coletividade é aí. Paulo se referiu à igreja usando a metáfora do corpo humano. Muitos membros, mas um único corpo. Paulo também usa, e Pedro usa a figura da casa espiritual, de um edifício do qual nós somos todos pedras espirituais. Então, todas essas metáforas falam dos cristãos como sendo uma comunidade fortemente ligada pela fé. A ponto de, no Novo Testamento, nós vamos falar sobre isso, né, nos próximos sermões sobre Pedro, quando Pedro está dando recomendações gerais, ele diz assim: honrai a todos, mas amai os irmãos. Então, distinguindo os irmãos do resto, né? Eu devo respeitar a todos, mas amor fraterno é para com os irmãos. Inclusive a palavra que ele usa lá é a irmandade. Então, nós fazemos parte de uma irmandade. Temos que estar juntos. Nos edificamos, nos aconselhamos, prestamos serviço espiritual através dos dons. Então, a ideia de você estar sozinho com sua família, sem que haja supervisão, apoio, orientação, suporte, consolo, instrução, não faz nenhum sentido à luz do que a Bíblia ensina sobre o que é cristianismo. Obrigado. Uma outra pergunta que veio, ela reconhece quanto tem sido combatido a teologia da prosperidade. Sim. Mas ela se pergunta e se preocupa com o que ela chama de teologia do coaching, que parece ter crescido nas igrejas, especialmente até em igrejas tradicionais, históricas, que seria uma pregação pensando em te ajudar a se desenvolver profissionalmente, levar o seu potencial ao máximo. O pecado seria só ali um obstáculo a esse seu potencial que você precisa desenvolver dentro de você mesmo. O senhor já viu um pouco disso? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Já dei uma olhada sobre isso. Há um sentido em que essa teologia do coaching... Nenhuma dessas teologias ela é completamente errada. Você pega a teologia da prosperidade, por exemplo. A teologia da prosperidade, ela ensina que que é a vontade de Deus, que todos os seus filhos sejam prósperos e abençoados financeiramente aqui nesse mundo. Para que isso aconteça, é necessário que você plante uma semente, ou que você faça uma campanha, que você doe, que você se sacrifique financeiramente, porque Deus então vai fazer prosperar tudo isso que você fez. Nós temos um visitante aqui. Ilustre. Tá certo? Olá. Que é isso? Falta de educação é essa aqui na frente de todo mundo? Ele está de frente com Nicodemos, velho. Que coisa. Inclusive teve uma pergunta aqui que perguntou se os cachorros, os animais têm sentimentos. Esse com certeza tem. Cachorro bastante sensível aqui. Tá certo? Ele tá meio que... Cuidado que senão ele vai ficar triste. Você viu, né? Bom... Esse programa tá bom para cachorro, né? Bom, então, como eu estava falando, nenhuma dessas... É bom mesmo, né? Já pensou se cair para trás aqui? Fica muito engraçado. Nenhuma dessas que a gente chama de heresia, né? Ou teorias erradas, elas são completamente erradas. Eu me referi à teologia da prosperidade com foco na prosperidade financeira. Não está totalmente errado, porque nós vamos encontrar promessas de Deus de que Ele nos abençoa não somente espiritualmente, mas também materialmente. Enquanto que no Antigo Testamento estava muito ligado à nação de Israel, como nação, não é? No Novo Testamento tem mais a ver comigo como indivíduo, e Deus pode me dar isso ou não. Não está ligado ao favor, ao reconhecimento do favor de Deus, Ele pode dar isso ou não. Então existe, de fato, é uma realidade que Deus abençoa materialmente. O problema é que a teologia da prosperidade pegou essa verdade bíblica, destacou do contexto e fez uma releitura da Bíblia a partir dela. E o resultado final é outra coisa que não é o Evangelho. Tudo gira em torno da bênção material.
né? Pecado é você não ter fé para ser rico. Cristo é o Redentor e o Salvador dos seus problemas imediatos. Ou seja, é feita uma releitura. Mesma coisa a teologia da libertação, que começou, que já foi mais popular na América Latina, né, e na África, que começou com um aspecto verdadeiro. Pecado tem dimensão coletiva. Então, é pecado quando um governo é injusto e quando ele oprime os pobres, quando ele não dá condições de desenvolvimento. Então, o que é que os teólogos da libertação fizeram? Pegaram essa verdade, abstraíram do contexto geral e fizeram a releitura do evangelho a partir disso aí. E o resultado é que Cristo aparece como sendo o libertador da condição humana de pobreza. Pecado é você ser oprimido. Ser pobre é sacramento, ser rico é pecado. A missão da igreja é lutar contra as leis injustas e a procura da igualdade social. E aí essa teologia do coaching, ela faz exatamente a mesma coisa. Há um sentido em que, e eu vejo isso em Efésios 4, que a tarefa dos líderes, Paulo fala especificamente de que Deus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, é preparar os santos para o desempenho do seu serviço. Então, equipar os santos ou discipular os crentes significa prepará-los para servir a Deus em todas as áreas da vida. Então, eu creio que faz parte do trabalho da igreja e do discipulado você ensinar os membros da igreja a servirem a Deus na área em que eles foram chamados. Então, se você tem médicos, se você tem motorista de táxi, se você tem uma dona de casa, se você tem um professor, então a igreja deveria dar condições para que aquela pessoa ela seja o melhor que ela pode ser e transmitir a fé cristã no ambiente em que ela está inserida. Então, isso é verdade. A igreja deve preparar o cidadão, não somente o cidadão no reino dos céus, mas o cidadão brasileiro também, no que ele puder, no que ela puder fazer. O problema é quando você pega esse aspecto do discipulado, tira do contexto e faz uma releitura e diz que isso é a prioridade da igreja, que essa é a missão mais importante e que é isso que a gente tem que fazer na igreja. Quando isso é apenas uma das coisas que está envolvida no conceito maior de discipulado, de crescimento, de santificação e assim por diante. Então, como eu disse, nem sempre essas coisas estão totalmente erradas. O problema é que elas extrapolam e amplificam e fazem uma releitura a partir desse ponto. E aí, então, no final, o que você tem é um evangelho distorcido. Porque a beleza do evangelho é a proporção das suas partes. Que é a beleza de Deus. Não é? A beleza de Deus está no equilíbrio das suas virtudes. Ele é amor, mas também é justiça. Não é? Ele é santo, mas também ele é misericordioso. E quando você pega um aspecto, um atributo de Deus, como por exemplo, Deus é amor, e você ignora o resto, o que você tem no final não é o Deus da Bíblia. Mesma coisa se você pegar só a justiça de Deus. E você abstrai isso, tira isso do equilíbrio com as outras virtudes. O total é um Deus vingativo, um Deus irado, que não é o Deus da Bíblia. Então isso acontece muito em teologia também. As pessoas pegam um aspecto, isolam, e o resultado é uma doutrina que não corresponde à palavra de Deus. Vamos para as mais, difíceis. Mas falar um pouco sobre dom de língua, se já cessou, se não cessou. Ainda é possível que aconteça, por exemplo, o processo que Paulo fala lá em Coríntios, de 2 ou 3 falarem com intérprete? Existe língua dos anjos ou era sempre um idioma? Certo. Então, primeiro com relação à natureza das línguas. Tudo depende da relação da primeira carta aos Coríntios com o livro de Atos. No livro de Atos, capítulo 2, você tem o registro da manifestação de línguas que aconteceu no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre os que estavam reunidos. O registro diz que a multidão os ouvia falar nas línguas em que eles foram criados. E eles eram galileus, no máximo sabiam aramaico, que era a língua popular, talvez um pouco de grego, que era uma língua franca, né? Mas saber todos os idiomas das nações que estavam representadas ali seria impossível. Né? Daí eles ficarem maravilhados com o que estava acontecendo. Considerando que o Espírito Santo havia descido sobre os 120 e não sobre a multidão ainda, então é mais lógico que o milagre aconteceu nos 120.
Ou seja, que eles realmente falaram em idiomas que eles nunca tinham aprendido. Não precisou de milagre na multidão, porque eles ouviram aqueles idiomas. Né? Só depois é que o Espírito Santo desce sobre eles, quando Pedro diz, vocês se arrependam, creiam e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então, o que aconteceu em Atos 2, aquelas línguas ali eram idiomas estrangeiros, falados sobrenaturalmente pelo poder do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo parou de agir daquela forma, os apóstolos também não tinham mais, ou os 120 que estavam lá, eles não tinham mais condição de falar aquelas línguas que eles falaram durante aquele momento que o Espírito estava sobre eles, não é? Porque era de fato um evento sobrenatural. Se esse é o mesmo tipo de línguas que você tem em 1 Coríntios, então segue-se que o dom de línguas, referido por Paulo em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 14, é a capacidade dada pelo Espírito Santo de você se expressar no idioma que você nunca aprendeu. Ou seja, em línguas humanas mesmo, tá? Algumas evidências para isso. Primeiro, não faz sentido você ter dois tipos de línguas, né? Uma dada em Pentecostes e outra que ocorria nas igrejas. Parece que é o mesmo fenômeno, tanto é que a Bíblia usa a mesma nomenclatura. A mesma palavra línguas, glossa, que é usada para descrever o que aconteceu em Atos, é a mesma palavra que é usada para descrever o fenômeno que acontece lá em Corinto. Né? Então, primeira coisa. Segunda evidência, lá em 1 Coríntios 13, Paulo se referindo ao dom de línguas, ele diz assim, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada seria. Então, ao dizer, se eu falasse a língua dos homens, então ele está pensando no dom de línguas, não é? Então é evidente que para ele, o dom de línguas seria falar nos idiomas humanos pelo poder do Espírito Santo. O acréscimo e dos anjos tem que ser entendido à luz do exagero que Paulo está fazendo ali. Porque ele está dizendo, ainda que, ele não está dizendo que é possível, ele está dizendo, ainda que eu fosse capaz, ainda que eu tivesse o dom de línguas, numa profundidade tal que eu falasse em todos os idiomas humanos. Não, ainda que eu pudesse falar nos idiomas dos anjos, ele não está dizendo que isso é possível. Ele está dizendo que ainda que fosse, o amor ainda seria maior. Ele está fazendo isso para exaltar o valor do amor. Então, essa passagem, que é a única que poderia dar a entender que as línguas são línguas angélicas, elas não provam isso. Porque Paulo não está dizendo que elas são faladas. Está aventando a hipótese de que, se isso acontecesse, ainda assim seria inferior ao amor. Bom, em 1 Coríntios 14, né, Paulo trata dessa questão das línguas, ele não proíbe. Na verdade, ele proíbe proibir. No final, diz, não proibais falar em línguas. Só que ele coloca uma ordenação sobre como as línguas devem ser usadas na igreja. Elas devem ser praticadas por 2 ou 3, né, em sequência, e tem que ter intérprete. Se não tiver, ele diz, fica calado na igreja. Então, havendo essas condições, particularmente eu não tenho dificuldade. Se cumprir essas condições, são idiomas humanos, 2, no máximo 3, em sequência que tem intérprete. Então, nessa condição, não tem dificuldade. Aliás, essa é a posição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tem uma carta pastoral que foi escrita na década de 90. Eu tive a oportunidade de fazer parte da comissão que elaborou essa carta, e nós vimos que exegeticamente, ou seja, por via de interpretação da Bíblia, não tem como dizer que esse dom cessou. Mas a questão é que, historicamente, ele cessou. Já no segundo século, no quarto século, Crisóstomo, numa homilia que ele escreveu em 1 Coríntios, ele diz, o dom de língua está há tanto tempo ausente entre nós que a gente nem sabe como é. Então, ele cessou na história. Então, quem tem o ônus de provar que o dom de língua está de volta é os irmãos que dizem que falam. E como é que eles vão provar isso? Tem que ser de acordo com o que está na Bíblia. Se não tiver de acordo com o que está na Bíblia, não vai me convencer, é claro. Não é? Então, não, Deus está dando o dom de línguas. Amém, irmão? Então, tem que ser como a Bíblia está dizendo, concorda? Né? Então, se não for de acordo com o que a Bíblia está dizendo, você que tem o ônus de provar que ele voltou o dom de línguas, porque ele estava ausente 2000 anos, então, não sou eu que tenho que desprovar, são eles que têm que provar que o dom voltou. E a condição é que esteja de acordo com o Novo Testamento. Se não tiver, desculpa, mas eu permaneço incrédulo, não sei se é a palavra. Uma pergunta bem específica de uma pessoa é sobre revelação através de sonhos, né? Sim. A pessoa pergunta o que ela deve fazer se ela tem tido sonhos regulares de Deus mandando um recado para o líder da igreja dela.
Ah, algumas coisas a gente tem que considerar aí. A primeira é que sempre a gente tem que procurar, nos fenômenos espirituais, nós temos que procurar sempre o referencial da Escritura. Se só houvesse o Espírito Santo no mundo, então era muito fácil essa questão. Tudo que seria sobrenatural é de Deus. Se só o Espírito de Deus estivesse agindo no mundo. Mas nós somos informados na Bíblia que, além do Espírito Santo, você tem espíritos enganadores e tem o espírito humano, que também é passível de engano. Então, por isso, eu não posso dizer que tudo que é sobrenatural é divino, não é? Porque tem outros espíritos atuando na experiência humana. Então, é por isso que eu preciso de critério. E qual é o critério que eu vou usar? O critério que eu vou usar é a palavra de Deus. A pergunta é: de que maneira a Bíblia me ensina que eu devo confrontar alguém que está em erro? E a resposta da Bíblia é: se você vir o seu irmão pecar, Mateus 18, vai repreendê-lo entre ti e ele só. Se ele não te ouvir, leva 2 irmãos, 2 ou 3. Se não te ouvir, diz à igreja. Então, essa é a maneira pela qual a Bíblia diz que eu devo repreender ou corrigir um irmão que está em pecado. Eu não encontro, eu não vejo Deus usando esse meio, né? Não consigo me lembrar, pode ser que eu tenha, mas não consigo ver que Deus coloca como sendo a maneira regular pela qual ele vai me levar a corrigir os erros de uma pessoa. Que ele vem em sonho e me manda fazer isso. Se eu estou vendo o meu pastor cometendo um erro, eu não preciso de um sonho. Eu vou lá e eu tenho a Bíblia. Eu digo: pastor, o senhor está ensinando teologia do coaching, né? Isso que o senhor está ensinando está contrário aqui, né? O senhor está dizendo que isso é o que a gente tem que fazer, não é bem assim. O senhor está ensinando essas bobagens aí. Eu não preciso de um sonho para isso. Eu tenho uma obrigação moral e espiritual. Como diz lá em Gálatas capítulo 6, se algum dentre vós cair, vós que sois espirituais, corrigi o tal com espírito de mansidão. Então, a Bíblia me ensina a fazer isso, não esperar um sonho para eu poder corrigir aquilo que eu estou vendo que eu estou errado. Então, um sonho pode ser da minha cabeça, ou pode ser da minha cabeça, né? Pensando agora na teologia do pacto, vou trazer um pouco para... Deixa eu tomar água antes disso. Uma aguinha também. Pensando na teologia do pacto, a pergunta é: além do batismo infantil, quais outras implicações práticas a teologia do pacto traz para a vida do dia a dia da igreja? Certo, falando como presbiteriano, né? Agora como aliancista, né? Que na verdade não só presbiterianos, tem outros também são. A doutrina do pacto é a doutrina que diz que Deus tem um único pacto com o seu povo, que é o pacto da graça, e no qual ele promete ser o nosso Deus e nós somos o povo dele. Esse pacto ele foi ministrado no Antigo Testamento à nação de Israel, sob a forma de símbolos, tipos, figuras, a circuncisão, o sacrifício de animais, celebração da Páscoa, a guarda do sábado e uma série de outras coisas. E com a vinda de Cristo, esse mesmo pacto ele é administrado agora de forma mais plena, porque toda aquela simbologia se cumpriu. Mas o ponto da teologia do pacto é que sempre foi o mesmo pacto, o mesmo povo, o mesmo Deus, os mesmos sacramentos, a mesma aliança, as mesmas promessas. Deus sempre teve um povo único durante toda essa história, não é? Então, e ele está pactuado com esse povo. No Antigo Testamento, esse pacto era selado com sangue de animais, prefigurando o selo final e definitivo, que é o sangue de Cristo, né? Como ele disse na noite em que ele foi traído, esse é o sangue da nova aliança feita nova, não no sentido que era diferente, mas porque ela entra numa administração, numa fase diferente, que é a partir da sua morte e da ressurreição, né? Então é por esse motivo, sim, que os aliancistas, eles, porque compreendem que os símbolos são os mesmos, os sacramentos são os mesmos, também incluem os filhos na igreja desde cedo. Se no Antigo Testamento os filhos eram incluídos pela circuncisão, no Novo são incluídos pelo batismo.
Mas a doutrina do pacto, ela também nos ajuda, primeiro, eu creio, na sustentação no meio das dificuldades e das provações. O Novo Testamento faz isso com frequência, lembrando aos cristãos a fidelidade de Deus e o compromisso que Deus tem com a sua palavra, de que ele não se anula naquilo que ele prometeu ao seu povo, e que mesmo que nós soframos aqui, porque ele tem um pacto conosco, ele haverá de cumprir tudo o que ele prometeu. Então, a doutrina do pacto me dá confiança na hora do sofrimento, na hora da dor, me dá esperança, porque eu me conheço, que eu sou um pecador, e se depender de mim, eu posso cair a qualquer instante e perder a salvação, as bênçãos de Deus, mas porque Deus tem uma aliança comigo, ele vai cumprir o que ele prometeu e ele vai me sustentar até o fim. Uma outra vantagem é até para o próprio casamento, uma vez que o pacto de Deus com a sua igreja, ele tem o casamento é empregado como uma metáfora disso. Então, especialmente no Antigo Testamento, Deus dizendo para Israel como desposou Israel, fez uma aliança, não é? Então, a figura do casamento, ela ilustra esse pacto de Deus com o seu povo. E aí, pegando o caminho de volta, não é? Se o meu casamento é uma ilustração do pacto, do casamento de Cristo com a igreja, muito mais então devo eu me esforçar para manter o meu casamento firme, seguro e duradouro, né? Como duradoura é a relação de Cristo com a sua igreja. Então, há várias implicações práticas, né, da doutrina da aliança. Agora, Niel, isso não quer dizer que um crente, não é, que não entenda a doutrina da aliança, ele também não se sinta seguro, ele também não cuide do seu casamento e ele não queira o bem dos seus filhos. Só que eu acho que a doutrina da aliança dá uma base teológica mais segura para isso. Você entende melhor o porquê dessas coisas, não é? Então, nem sempre a gente é completamente consistente nas nossas doutrinas. Eu sou incoerente, todos nós somos, né? Mas eu acredito que nessa área, quem compreende a doutrina da aliança, ele tem uma base mais sólida para praticar algumas coisas que ele já pratica, porque é crente em Jesus Cristo, mas que talvez isso desse um embasamento teológico melhor. Uma pergunta bem atual, reverendo, que uma pessoa enviou, ela fala sobre a experiência que ela tem vivido com os filhos dele, sendo influenciados pelo marxismo cultural, e que eles participaram de ocupações em escolas contra a PEC do teto, agora no ano passado, e que ela não sabe, a pessoa não sabe o que fazer com esses meninos e como lidar com essa situação. Essa é uma situação nova que os cristãos estão enfrentando, não só aqui no Brasil, né, mas eu creio que em todo o mundo. De fato, o marxismo, como cosmovisão, maneira de enxergar a realidade, ele acabou dominando e tomando conta da política, da arte, da cultura, da filosofia, influenciando pensadores, os fazedores de opinião, os artistas, a mídia, particularmente, não é? E produzindo o politicamente correto, produzindo... o marxismo cultural traz uma agenda pró-aborto, contra a discriminação, não sei como é que eu coloco isso sem parecer o contrário, mas é uma agenda pró-LGTB, vamos dizer dessa forma, e uma série de outras coisas que são consideradas politicamente corretas. Isso está nas escolas. Então, meu filho vai para uma escola, pública ou particular, ele vai sofrer essa influência. Ele está assistindo, ele está nas mídias sociais, ele está assistindo o noticiário, ele vai estar sendo influenciado por essa maneira de ver o mundo, né, que tem como base o pensamento de Marx e dos seus seguidores. Então, o cristão fica meio que apavorado, porque, de repente, os filhos influenciados por isso acham que é legal participar de invasão, aderir a determinados movimentos libertários, defender determinadas agendas políticas, vem com um discurso, às vezes, extremamente esquerdista, feminista, né, e tudo mais. E o cristão fica meio sem saber direito o que fazer. Eu acho que, primeiro, os pais deveriam se informar mais a respeito disso. Há boa literatura sobre isso. Eu recomendo 2 livros que foram publicados recentemente. Um é Contra a Tirania do Estado, do Franklin Ferreira,
que, se não me engano, é Vida Nova que publicou. Sim. É um livro extraordinário que trata bem desse assunto. O outro é um livro de Wayne Grudem sobre política, que na verdade é um livro dessa grossura, que foi traduzido, foi publicado. Eles tiraram as partes mais ligadas aos mais dos Estados Unidos, né? E fizeram algo que fosse genérico que pudesse ser utilizado aqui no Brasil. Então, esse também ajudaria os pais a entender o que é que está acontecendo e poderia ajudar os filhos dessa forma. Outra coisa seria os pastores, as igrejas, fazerem programações voltadas para esse tipo de coisa, para discutir isso aí. Porque o ano que vem e até 2018, o Brasil vai estar fervendo com isso. Especialmente diante do cenário político, as eleições que estão chegando, não é? O Brasil vai estar fervendo com isso. E os jovens vão estar de cabeça nisso aí. Então as igrejas deveriam estar de alguma forma preocupadas em promover eventos, trazer pessoas para discutir esse assunto, promover literatura, enfim, tomar qualquer outra medida para ajudar os jovens a entender que existe uma maneira cristã de olhar a realidade, que não é passiva e nem omissa. Tá certo? Mas que olha a realidade a partir de uma compreensão mais profunda da natureza humana. Porque esse é o problema, um dos problemas do marxismo cultural, é que tem uma antropologia errada. Percebe o homem como sendo... O problema do homem não é que ele é um pecador corrompido no coração, é porque ele não teve educação, ele não tem condição financeira, ele não tem os mesmos direitos dos outros. São os meios, né? Os meios. O homem é o que é por conta do meio. Né? Essa é a leitura do marxismo. Mas a visão cristã diz que o problema é mais profundo. O homem é o que é por causa da corrupção do coração dele. Então o cristianismo tem uma resposta mais completa do que essas propostas por aí. Então isso tem que ser explicado, isso tudo tem que ser ensinado. Quem quer ver uma cosmovisão, quem quer estudar ou ver a cosmovisão cristã, nessa área de política, economia e tudo mais, tem excelentes livros. Os livros da Nancy Pearcey são muito bons na área de ciência, de sociologia e de sociedade também. Tem um livro que, apesar do nome Calvinismo, né, mas ele na verdade está falando de reforma protestante, do Abraham Kuyper, que fala da influência da reforma protestante em todas as áreas da vida. Tem um livro que foi lançado recentemente, é um menino que eu digo assim, é um jovem, inclusive de Goiânia, é o Pedro Dulci. É um livro sobre cosmovisão cristã, muito bom livro, não é? São vários autores falando de diversos assuntos, então uma boa literatura sobre isso que pode ser usada. Da Nancy Pearcey é Verdade Absoluta, Verdade né? Absoluta. O mais conhecido. Joia, uma outra pergunta ainda relacionada à igreja, e depois eu gostaria de abrir para os irmãos falarem, perguntarem, interagirem com o que a gente já falou. E aí a gente vai partir por perguntas relacionadas a é pecado ou não é pecado. Mas ainda a última, pensando na igreja. A pergunta é até que ponto eu devo permanecer em uma igreja onde eu percebo falhas como a falta da exposição das escrituras e a ausência da disciplina eclesiástica? Essa geralmente é uma pergunta difícil e eu acho que cada caso deve ser analisado. Porque a permanência numa igreja não envolve só a questão doutrinária. Se a pessoa tem família, por exemplo, e os filhos estão já envolvidos lá, então é muito difícil. A sua esposa vai compreender porque que você está saindo, mas seu adolescente de 13, 14 anos, ou seu filho de 10, 12 anos, ele não vai compreender porque que você está saindo e vai deixando todos os amigos lá e vai para outra igreja começar tudo de novo. Né? Então há uma série de fatores que estão envolvidos aí que a pessoa tem que considerar antes de sair. Geralmente eu pergunto para a pessoa, você está sendo perseguido na igreja? Ou você tem liberdade para você dizer o que você acredita? Você já tentou conversar com a liderança da sua igreja a respeito disso? Se há abertura para você expressar seu desacordo e seu desconforto, se você não está sendo perseguido por isso, se sua família está lá, e se você pode alimentar-se espiritualmente através de outros meios, então a mudança seria a última coisa que eu recomendaria. Você deve ficar até não ter jeito mais. Aí quando não der mesmo, né? Quando for praticamente expulso, né? Então você tem que sair. Que era a ideia de Martinho Lutero. Martinho Lutero não queria sair da Igreja Católica. Quando ele descobriu, né, os erros da Igreja Católica, então ele queria a reforma a partir de dentro. Mas aí excomungaram Martinho Lutero e não teve jeito. Então, enquanto puder permanecer, não, eu acho que deveria permanecer. A saída só em último caso.
Né? Porque às vezes a gente, eu não quero fortalecer a ideia de que não está bom, muda de igreja, Uhum, tá certo? Porque você nunca vai encontrar uma igreja. Quem tem essa mentalidade, não está bom, muda de igreja, ele nunca vai parar em igreja nenhuma. uhum, Porque sempre vai ter igreja, nenhuma igreja vai agradar completamente. uhum. Né? Agora, é claro, tem igrejas que estão mais próximas da palavra de Deus e aí fica mais fácil suportar as coisas que não estão muito boas. Né? E aí, num caso como esses, aí eu disse, em casos extremos, então a mudança tem que acontecer mesmo. Mas enquanto não for nessa situação, eu acho que a pessoa tem que permanecer. Ok. Podemos interagir um pouco com o que já foi dito? Alguém? Aqui na frente, depois duas no fundo aqui à esquerda, o microfone vai chegar, tá bom? Vamos começar aqui na frente. Eu estou curioso para saber o que fizeram com o cachorro, viu, Nel? Ainda bem que não estamos na China, né? Ali, ó. Fazer essa pergunta do cachorro depois de ter jantado, né? Mas a minha dúvida é sobre a questão está em torno aí do marxismo cultural e o que eu tenho observado dentro do meu ambiente universitário, né? E, e eu venho conversando com algumas pessoas na pós-graduação e tal, sobre a forma de leitura bíblica, né? Como fazer essa leitura bíblica, como aproximar honestamente da leitura bíblica, né? Uma referência que temos são os puritanistas, né? Que fizeram um trabalho, né? De levantamento exaustivo e sério e tal. E a ideia era o quê? Não agirmos como papagaio, né? Do que é que foi elaborado ali, mas de forma de realmente compreendermos o que foi feito ali e isso introjetarmos mesmo na nossa forma de ler, né? A própria leitura, a Bíblia mesmo, né? Então, assim, nós temos, de um lado, lideranças, assim, líderes, né, sérios, né? Que a gente vem e tenta buscar e tantas dúvidas que nós temos e por outro lado nós temos assim, olha, esses líderes são pontuais, a gente não tem tantos líderes biblicistas e com esse rigor de leitura da Bíblia, assim, qual é a lente de leitura da Bíblia, e começa a surgir em alguns essas tendências, inclusive até de pessoas interessantes aí, estão assumindo o marxismo cultural, né? Inclusive, né? Que até conhecidos, né? Assumimos o marxismo cultural como uma forma de leitura mesmo dentro da Bíblia, né? Para fazer a leitura da Bíblia. Pastor, o que é? Porque assim, a gente tem uma tendência positivista que vem fundamentando a nossa forma de leitura. Tem o neopositivismo também com Popper, também e aí montando teses e a possibilidade de falsibilizar essas teses aí. Então, assim, nós temos um racionalismo que está ali sendo engendrado na leitura, na forma de ler a Bíblia. E esse racionalismo, ele não tem um perigo de tendermos para o humanismo ali à frente? Essa sua pergunta é bastante complexa, né? Tem muita coisa aí. Eu vou tentar comentar alguma coisa para ver se eu posso pegar a sua pergunta e trazer alguma coisa alguma resposta que possa ajudar. Primeiro, eu creio que o problema, por que é que os evangélicos no Brasil, eles não estão conseguindo, apesar do número, somos numerosos no Brasil, estamos crescendo, por que é que nós não conseguimos impactar ainda a política, a arte, a economia, a universidade? A dificuldade é que, até agora, primeiro, a igreja brasileira, ela é jovem. Ela é jovem. Nós estamos fazendo... Nós não temos 200 anos no Brasil.
150 e poucos. A igreja presbiteriana, que é a mais antiga, ela perde para a congregacional por uns 2 ou 3 anos, né? Ela não tem 160 anos. Enquanto que nós estamos comemorando 500 anos da reforma esse ano. Então veja como a igreja brasileira ela é jovem. Ela ainda não... E quando ela veio como igreja missionária. Ela veio como igreja de transplante. Como é que ela veio? No sul, comunidades de alemães, de suecos, italianos, né, que trouxeram a religião do seu país e se fecharam, os holandeses, e se fecharam dentro das igrejas étnicas, que não tinham visão missionária. Não tinham. Então eles ficaram ali. Então, os que tinham visão missionária, como os presbiterianos, metodistas e batistas, eles estavam bastante limitados a fazer isso, fazer missões, abrir igreja, pregar o evangelho. E não havia muita, nem condição de pensar numa integração entre o pensamento cristão e a política da época. Até porque o cristianismo no começo, aliás, os evangélicos, eles eram proibidos, né, de cultuar publicamente, não tinha como abrir uma igreja em público, tinha que se reunir em casas, né? A religião do Estado era o catolicismo, e o catolicismo nunca foi bom de fazer integração nessas coisas, né? Então, nós, bem recentemente, é que a gente começou a descobrir que o reino de Deus ele tem implicações culturais, sociais, coisas que os puritanos já diziam há 500 anos atrás, 400 anos atrás, eles falavam sobre isso, né? Que Cristo é Senhor de todas as áreas da vida e não somente da minha alma. A salvação não é somente uma questão individual, mas a pessoa salva, ela vai viver como salvo em todas as dimensões da vida. Então, a nossa igreja é jovem, ela ainda, agora é que ela está começando a ter a oportunidade de pensar em integração. Eu vou dar um exemplo. Vamos pensar numa escola cristã. O que são as escolas cristãs no Brasil? Geralmente é uma igreja que resolve abrir uma escola cristã. Acha que é uma boa ideia, a igreja tem uma escola. E aí abre uma escola. Então, e diz que é uma escola cristã. Por que é cristã? Porque o diretor é presbítero da igreja, porque a diretora pedagógica é uma irmã da igreja, porque tem um capelão, porque faz um culto por semana, que é obrigatório o aluno ir, né? Porque tem uma disciplina mais firme e tudo, e escola cristã. Mas na hora, na sala de aula, lá na ponta, na sala de aula, o professor é marxista. Né? E quem é o herói do aluno? O diretor? Não, o herói do aluno é o professor que está com ele durante a semana toda. E mesmo que você tenha um professor cristão, ele não sabe ensinar história a partir de uma visão cristã de mundo. Ele não sabe ensinar física, química, biologia a partir de uma perspectiva cristã. Ele não sabe integrar a sua fé com ciência, por exemplo. Então, não acaba não sendo escola cristã, é cristã nesse sentido. Mas a boa notícia, o Mackenzie, ele começou a produzir um sistema de ensino que integra as duas coisas. Então, livro-texto mesmo, né, que inclusive passa pelo crivo do MEC. Né, livro-texto que trata, por exemplo, vai tratar da questão do surgimento da vida. Aí ele diz, olha, a teoria mais aceita a teoria da evolução, que diz o seguinte, aí explica direitinho como é a teoria da evolução. Mas existem físicos e biólogos e doutores especialistas que acreditam que a vida não pode ter surgido por acaso e que ela teve origem num plano inteligente, né, que foi bolado, tal. Então coloca ao menos isso, né, como uma alternativa no livro-texto, integrando e tudo mais. Então, o sistema Mackenzie de ensino já é adotado por muitas escolas no Brasil, tem mais de 40 mil alunos estudando no ensino médio, né? Já em cima do sistema Mackenzie de ensino. Então, é uma forma de integração, um exemplo, né, de integração, que os cristãos já estão aprendendo a fazer. O que a gente tem que aprender a fazer é a mesma coisa com relação à política. Porque hoje em dia a gente, infelizmente, se refere ao político. Eu sei que tem um vereador aqui, eu preciso ter cuidado. Então, mas às vezes se refere ao político evangélico como tarefeiro de igreja. Ele se elege para facilitar a compra de terreno, facilitar a construção de igreja, defender que igreja não tem que pagar imposto e tudo mais. Ora, se o evangélico foi eleito um político, ele é político da nação brasileira. Ele tem que cuidar dos interesses do município, do estado ou do país, né? Quer seja evangélico ou não.
Então a gente ainda não tem a visão certa a respeito disso. Mas a igreja jovem, existem iniciativas aí, e, mais uma vez, a gente vai ter que cair naquilo, né? No coaching, né? A gente tem que preparar político. As nossas igrejas... será que tem jovens nas nossas igrejas com vocação política? Eu creio que tem. Mas a gente deveria ajudá-los, né, a pensar em política dessa perspectiva, a pensar em economia dessa perspectiva e assim por diante. Mas há um grande déficit disso. Mas eu colocaria na conta da juventude da igreja. E vamos esperar um pouquinho, se Deus quiser, a igreja amadurece no Brasil, a gente pode ver grandes coisas no nosso país. Tem Excelente pergunta. O Iago tem feito um bom trabalho nesse sentido no Nordeste. O Martins. Né? Exatamente. Pensar essas questões políticas. Ele faz um fórum nordestino de política cristã. É uma boa referência. Iago Martins, pode procurar no YouTube, vocês vão ter muita coisa boa dele. Mais uma interação ali, e aí a gente vai para o próximo. Pastor, boa noite. A minha pergunta é a respeito de uma colocação que o Felipe fez, que o senhor posicionou bem. Então é para ele. Não, mas é para o senhor. O senhor posicionou bem a questão dos dons, né? O senhor falou sobre os dons de língua. Quando ele perguntou para o senhor a respeito dos dons, que são dons nos sonhos, né? Para mim não ficou bem esclarecido. Eu queria dizer assim para o senhor que, dentro da palavra, nós vemos que no Velho Testamento, né, o Senhor deu os dons a tantos quantos servos dele, como o senhor acabou de falar também. E que o dom dos sonhos também, José, como um grande servo do Senhor, né, ele teve dons, revelações, e como nosso Senhor, nós dizemos que ele é o de ontem, hoje e sempre, eu peço para o senhor a sua posição mais esclarecida sobre isso. Eu diria assim, vou começar com esse versículo que você citou, que é um versículo de Hebreus, que Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. O fato de que Deus, está falando de Jesus, mas vamos falar de Deus em geral. Deus é o mesmo, ele não muda. Isso aí é verdade. Mas o fato de que Deus é o mesmo não quer dizer que ele sempre agiu da mesma forma em todas as épocas na história da redenção. Ele fez algumas coisas no passado que ninguém espera que ele faça mais. Por exemplo, ele abriu o Mar Vermelho para passar 1 milhão de pessoas sob a liderança de Moisés. Há alguma pessoa que realmente acredita que se ele orar e pedir, Deus vai abrir o rio... Como é o nome do rio maior que tem aqui? O rio Araguaia, para a igreja passar no meio? Será que você acha que tem alguém que acredita nisso? Que se orar, Deus vai atender? Que Deus está disposto a fazer isso? Não, porque todo mundo sabe que Deus fez aquilo uma vez, para sempre. Ele queria demonstrar o poder dele. Durante 40 anos, Deus sustentou Israel com maná caído do deserto. Será que a gente espera que Deus hoje faça cair pão do céu 40 anos para sustentar a igreja dele? Ninguém ora por isso. Exatamente porque sabe que Deus fez coisas uma vez só. Embora ele seja o mesmo, não significa que ele haja da mesma maneira sempre. Sempre. E a prova é o próprio relato bíblico. Ele fez coisas no Antigo Testamento que ele não fez mais no Novo. E ninguém espera que ele faça hoje em dia. Então a gente não pode confundir a imutabilidade de Deus com a mesmice de Deus. Ele é imutável, mas ele não sofre de mesmice. Mesmice é você querer obrigar Deus a fazer sempre as coisas do mesmo modo. A gente tem que deixar Deus ser Deus. E ele fazia as coisas do jeito que ele quer fazer. Então ele agiu de determinadas formas no passado e não necessariamente ele vai agir da mesma forma hoje. Por exemplo, os milagres de Jesus Cristo. Jesus Cristo andou sobre as águas. Jesus Cristo transformou água em vinho. Jesus Cristo multiplicou pães. Não há ninguém na história da igreja que repetiu isso. Não há relato, ninguém tem notícia de que alguém repetiu esse tipo de coisa. Por quê? Porque esse tipo de coisa era destinado a um período específico da história, que era autenticar Jesus Cristo como sendo Deus, o Criador, que tem poder sobre toda a natureza. Uma vez que isso foi feito, então, e registrado na Bíblia, então não há necessidade de que Deus fique fazendo esses milagres a cada nova geração. Eu não estou dizendo que Deus não faz milagres, tá? Eu estou dizendo que ele nem sempre age da mesma forma. De fato, no Antigo Testamento você tinha pessoas como José, que tinham o dom de sonhos, e outros, né, que tiveram sonhos também. No início da carta aos Hebreus, a mesma que
que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, está escrito. Como é que começa a carta? Havendo Deus outrora falado aos nossos pais de muitas maneiras e de muitas formas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. Com isso, o autor de Hebreus considera que todas aquelas formas antigas de Deus falar foram superadas pela chegada da forma final, que era Jesus Cristo. Então, Jesus é a fala última e final de Deus. E onde é que essa fala está registrada? Nos evangelhos e nas cartas dos apóstolos que interpretaram à luz do Antigo Testamento. Então, seria mais ou menos hoje. Depois que Cristo veio, sendo ele a expressa imagem de Deus, ele nos falou, e a vida e a obra dele foram registrados, e as implicações também foram registrados na Bíblia, eu considero uma forma inferior sonho e revelação. Para mim, a forma mais elevada de Deus falar conosco é a Bíblia. Outra forma, como sonho, revelação, para mim, faz parte daquela... Seria você querer voltar sinal de fumaça quando você tem um iPhone. Mais ou menos isso. Você hoje tem um iPhone, você tem a Bíblia, que é a revelação final de Deus para você. Então, eu tenho que dizer, né, eu sou obrigado a dizer, que Deus, como eu disse, a gente tem que deixar Deus ser Deus. Ele faz o que ele quer. Eu não posso botar Deus numa caixinha. Deus faz o que ele quer. Mas ele me deu uma revelação. Ele me disse do que é que ele gosta, o que é que ele não gosta, como é que eu devo me comportar, o que é que eu devo fazer. Então eu me guio por aquela revelação. Se Deus extraordinariamente quiser abrir o rio Tocantins e passar a igreja pelo meio, ele vai fazer isso. Mas com certeza será uma surpresa para todo mundo. Ninguém espera que ele faça isso. Sim. Sim. Mas eles não fizeram os milagres que Jesus fez. Ele levantou o aleijado, ele fez tudo isso, né? Os discípulos fizeram, os apóstolos fizeram isso aí. Os apóstolos de Jesus Cristo fizeram isso aí. Então, e essa é outra coisa que a gente vai ter que considerar. Então, essa pergunta é muito boa. Eu acredito que eu posso orar por uma pessoa cega, e se Deus quiser, Deus vai abrir os olhos daquela pessoa. Isso não quer dizer que eu sou Pedro, que eu posso chegar para qualquer cego que tiver e dizer, abre os olhos, e abria na hora. Porque os apóstolos faziam isso. Eles não erravam, não falhavam, dava ordem de comando, acontecia na hora, e era imediato, e era completa a cura. Eu não sou apóstolo e não acho que exista alguém hoje que tenha o mesmo poder de Pedro, Paulo, João, Mateus, de fazer milagres daquele tipo. Porque na história não tem. É só comparar com os fazedores de milagres que tem aí. Né? É só comparar, você vê a diferença. Paulo podia chegar para Dorcas, que já estava morta. Pedro podia chegar para Dorcas, que estava morta 2 dias, 3 dias, e dizer, levanta. E a mulher ficava viva. Imediatamente. Paulo podia chegar para o aleijado em Listra, né? E vendo que ele tinha fé para ser curado, disse, está curado, o homem já pulava. Né? E o pessoal queria adorar Paulo pensando que ele era um Deus. Então, eu não vejo gente com esse poder hoje para fazer, mas eu acredito que Deus pode responder orações. Mas tem. Vai até o outro texto que diz, se for da vontade de Deus. Reverendo, antes da gente continuar com as perguntas que os irmãos já tinham feito, chegou uma pergunta da internet e tem a ver com a exposição de 1 Pedro. O Jean Nunes está perguntando qual é a interpretação que o senhor tem em relação a 1 Pedro 3, 18, 22, sobretudo sobre o versículo 19, que fala sobre a pregação aos espíritos em prisão. Quem foi que pregou, quando, quem são esses espíritos em prisão? Amanhã de manhã. Ok. Bem-vindo para amanhã de manhã online, você assistir aqui a pregação. Aí, Jean, fica feito o convite, então, né? Tá jóia. Então a gente vai passar agora para outra etapa de perguntas e depois nós vamos abrir de novo para interagir em relação ao que nós vamos falar agora, tá bom? Então essa etapa são perguntas que foram feitas, é pecado, não é pecado e coisas desse tipo assim, tá bom?
Então a primeira dessas perguntas é sobre aquela passagem de Levítico 19, que fala sobre marcar o corpo. A pergunta é: essa passagem ela ainda é válida para o dia de hoje e ela se relaciona com tatuagem? É sim e não. Prossiga, reverendo, prossiga. Aquela passagem, ela tem uma conotação religiosa. Os adoradores dos deuses daquela época, vamos tomar por o deus mais conhecido, que era Baal, eles costumavam se tatuar e fazer marcas no seu corpo, até cortar a barba, de um jeito que os identificava como adoradores de Baal. Então, o que o mandamento está proibindo é que o israelita faça esse tipo de marca. Não é por causa da marca, mas porque ela identificava o adorador de deuses estranhos. Então, o princípio vale para nós hoje, sim, quanto for possível, né, eu deveria evitar em mim qualquer coisa que me identifique como adorador de um deus estranho. Não é? Pergunta: toda tatuagem é isso? Resposta: não. Você tem tatuagens que são o quê? Tem uma florzinha aqui, tem uma garça voando, tem... Agora você desenha no peito assim uma caveira de Satanás com 2 chifres retorcidos assim, aí paciência, né? Não faz muito sentido. Mas... Um cifrão, né? É o cifrão, né? Que é o pior Deus que existe. Então, a tatuagem em si, ela não tem... Não vejo que esse texto tem a ver com isso. O problema é a tatuagem, não o fato de você tatuar, mas o que é que você vai tatuar. Né? O que é que você está colocando no seu corpo. Então, tem pessoas que colocam versículos, tem pessoas que colocam algum símbolo que é mais relacionado com o cristianismo, ou mesmo coisas que não têm nenhuma conotação religiosa. Eu não vejo dificuldade com isso. Agora, se for fazer uma tatuagem, isso aí vai entrar em conflito com os pais, ou vai ser um escândalo na comunidade onde está, então eu acho que a pessoa deveria se abster. Não é? Porque o reino de Deus não é feito disso. Ela não é presa disso, né? Então, às vezes, o adolescente ele quer fazer isso porque todo mundo está fazendo. E, às vezes, entra em conflito com o pai por conta disso. Mas a Bíblia é clara quando manda que tem que obedecer pai e mãe. Então, para honrar pai e mãe, o adolescente crente, ele devia esperar até o momento em que ele vai ter a liberdade, né, sobre si mesmo para tomar esse tipo de decisão. Mas, se os pais forem contra, ele deveria não fazer e seguir a orientação dos pais. Uma pergunta aqui, eu não sei se o irmão ele é estudioso da área da saúde ou se ele leu bastante Spurgeon, mas ele fala que charuto e cachimbo causam poucos danos à saúde. Então seria errado um cristão fumar cachimbo ou charuto? Isso é uma pergunta complicada, viu? De fato, o Spurgeon, ele fumava. Spurgeon sofria de dores crônicas, ele sofria de gota, ele tinha depressão. E é sabido que a nicotina, não é, ela tem algum tipo de efeito entorpecente ou até de euforia, né? Pode ajudar. Então, o Spurgeon ele recorria ao fumo de vez em quando por conta disso aí. Isso aí ninguém nega, isso aí de fato era verdade. Hoje em dia, as pesquisas elas têm mostrado que a prática, né, o tabagismo, e ele acaba tendo mais desvantagem do que vantagem, né? Então, essa vantagem de ser uma espécie de analgésico, de ajudar um pouquinho a sair da depressão, não vale a pena diante do prejuízo, né, que a pessoa experimenta com o uso continuado do tabaco, né? Mesmo no caso do charuto e do cachimbo, se diz que é melhor do que o cigarro, porque no cigarro você engole a fumaça. E no cachimbo e no charuto, ela fica na boca só. Mas acaba também produzindo câncer bucal, acaba afetando de alguma maneira, né? Então eu diria que, em linhas gerais, se o cristão deveria se abster de ser um tabagista, né? Ele não deveria ser uma pessoa que faz esse uso constante. E no caso E também tem outro caso, é que no Brasil, se você perguntar se tem um versículo bíblico dizendo não fumarás, não tem, né? Então, eu não posso, se você perguntar dizendo assim, é pecado? Eu digo, se for, não é porque tem um versículo contra, mas por inferência, do tipo assim, você está colocando em risco, pelo uso, você está colocando em risco a sua saúde,
e também porque no Brasil isso é considerado como pecado. Entrou na cultura brasileira de que fumar é pecado, não é? E enquanto que, por exemplo, em outros países não é. Na Europa, os cristãos não veem dificuldade com... A não ser a questão de saúde, né? Mas eles não veem como um pecado, algo moral. Nos Estados Unidos também não. Então, mas no Brasil acabou entrando na cultura evangélica de que o maior pecado do mundo é você fumar, né? Então, tem isso aí. Mas, biblicamente falando, a única restrição seria exatamente a ameaça à saúde e porque, no contexto de hoje, é visto como sendo pecaminoso, né? E o uso continuado disso aí, com certeza, é prejudicial para a saúde. Ninguém deveria ser um tabagista, né? O cristão não deveria, porque acaba sendo prejudicial para a saúde dele. Uma pergunta que foi enviada também é se é pecado cristão desejar ter coisas boas desse mundo. A pessoa exemplifica como carro 0 km, viagem, churrasco de picanha, casa confortável, esposa bonita. Disseram moto aqui, ó. Não, moto pode. Moto pode. Moto pode. Eu não vejo que seja pecado. Não é pecado você querer essas coisas boas. Deus fez lá em 1 Timóteo capítulo 4, o apóstolo Paulo diz que Deus fez as coisas boas para o nosso aprazimento, não é? Então o cristão deveria poder desfrutar das coisas boas da vida com alegria, porque ele sabe que são coisas que vêm do Criador. Tecnologia é uma coisa boa, viajar e conhecer o mundo também é uma coisa boa. A motocicleta é uma coisa maravilhosa, né? Tem muitas coisas boas que, se o cristão tiver oportunidade, ele deve desfrutar e com gratidão no coração. Agora, o problema é quando ele faz disso um ídolo, né? Quando isso se torna a razão de ser, dele ganhar dinheiro, dele trabalhar, e quando ele começa a sacrificar as prioridades bíblicas para o dinheiro, que é o seu sustento, investir na obra de Deus e ajudar os pobres. Essas são as prioridades que a Bíblia nos dá com relação aos nossos recursos. Quando ele começa a sacrificar isso para investir nessas coisas, virou um ídolo. Mas se ele, depois de dar o dízimo, né, depois dele contribuir para o sustento da obra de Deus, ele cuidar do sustento da sua própria prole, esposa e filhos, ajudar os pobres, ele tiver ainda recursos, não vejo problema em você usar isso para as coisas boas da vida. Mas quando você faz isso à custa das prioridades bíblicas, aí um ídolo está errado. E o churrasco de picanha sempre convida o Churrasco pastor. é maravilha, né? Não tendo piqui é uma maravilha. Uma outra pergunta que a pessoa coloca aqui é que os filhos têm ouvido pregações boas na internet de excelentes expositores bíblicos, mas que a pessoa tem percebido que com o tempo isso tem feito com que eles tenham menos e menos interesse de ouvir o próprio pastor, que é bíblico, mas talvez não tenha toda a capacidade e o ensino que outros têm. Como ela lida com isso? Eu não sei. É difícil isso aí. Eu mencionei hoje de manhã, no tempo que eu tive aqui de perguntas e respostas, que eu preciso dizer alguma coisa à minha igreja sobre como as mídias sociais estão mudando a face das igrejas evangélicas no Brasil. E esse é um aspecto. Esse é um aspecto. É a questão de que hoje você pode, pelas mídias sociais, leia-se YouTube, o Facebook, o Twitter, você encontra material bom. Você encontra aqueles grandes pregadores, antes inacessíveis, como o Piper, o Tim Keller, o Paul Washer, o Don Carson e outros, com seus sermões legendados e disponíveis na internet. Então, antes, para você ouvir um cara desse, não tinha chance. Né? Ou você tinha que esperar uma vez no ano para ir num encontro da Fiel ou qualquer outro lugar para ouvir um desses grandes pregadores, ou então nunca, não é? Nunca teria essa oportunidade. Mas hoje em dia você pode, quase que diariamente, ouvir os grandes pregadores do mundo, né? Através da mídia social. Isso é uma bênção? É uma bênção. Mas qual é a repercussão que vai trazer? Exatamente isso, porque aí a pessoa, especialmente o jovem, ele começa porque ele passa o dia todo, né, no celular e nas mídias sociais, ele começa a depender daquilo ali, e no domingo ele vai escutar
o seu pastor. Agora, eu só tenho a dizer uma coisa que eu ouvi o Jeremias Pereira dizer uma vez. O Jeremias Pereira é pastor da igreja, 8ª Igreja de Belo Horizonte. Ele gravou um vídeo dizendo o seguinte: os membros da minha igreja, durante a semana, vai para a internet, eu vi João Paiva, Dom Cássio, Paul Walsh, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos e todo esse pessoal. Mas quando um deles fica doente, eu quero ver quem vai no hospital visitar. Então, essa é a resposta. Eu não encontrei a resposta melhor do que do Jeremias. Ele está correto. Né? O pastor da igreja local é a pessoa que cuida da ovelha. Vai atrás, vai fazer o casamento, vai orientar, vai corrigir, vai visitar no hospital. E não tem substituto. A televisão, o YouTube, não substitui o trabalho de um pastor de igreja local. Então, é injusto, né? E é ingrato você não querer mais ir para a igreja ouvir seu pastor pregar, porque durante a semana você está ouvindo o John Piper ou o Hernandes Dias Lopes. É uma ingratidão sem tamanho. Uma talvez mais simples. Na sua opinião, maçonaria e cristianismo são incompatíveis? Boa pergunta. Não posso falar sobre isso. Não. É segredo. É segredo, eu não posso falar sobre isso. O pessoal está meio devagar hoje, a ficha está meio devagar hoje. Ou então a piada é ruim mesmo. Bom, eu não sou perito em maçom, nunca fui, né, maçom, e não sou perito em maçonaria, mas por conta de uma delegação que o Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana me deu uma vez, eu tive que ler a respeito do assunto para dar um parecer. Então eu li bastante, né, os livros disponíveis, né, no mercado, não todos, é claro, né, mas livros escritos por maçons a respeito, para poder tentar dar um parecer que fosse pelo menos embasado naquilo que os próprios maçons diziam. Eu me lembro que quando eu fui falar a respeito disso, nessa comissão, numa reunião do Supremo Conselho, um irmão que era maçom, né, ele disse: isso aí que você está dizendo, isso aí não é verdade, porque ninguém conhece realmente a maçonaria se não for maçom. Eu digo: então diga a verdade, esse rito aqui eu não posso falar. Mas peraí, então, primeiro você diz que o que eu estou escrevendo aqui, com base nos livros, não está incorreto porque eu não sou maçom e não sei o segredo. Eu digo: tá bom, então me diga quais são e você não diz. Então você está tornando impossível uma avaliação justa do que seria a maçonaria. Então a única fonte que eu tenho é o que vocês publicam. E pelo que está publicado, eu não diria que maçonaria é uma religião, mas ela tem elementos religiosos, ou que podem ser confundidos com elementos religiosos. Então, nesse caso, e esse foi o parecer dessa comissão, seria incompatível, a fé cristã, ela é incompatível com algumas das práticas da maçonaria. E, na época, a recomendação da Igreja Presbiteriana do Brasil foi que não se posicionar-se contra a maçonaria e não aceitar mais pastores, presbíteros, oficiais que fossem maçons. Eles teriam que escolher entre ser maçom e ser oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Uhum. E depois isso é extensivo aos membros das igrejas também, mais recentemente. Uhum. Então, essa é a minha opinião. A maçonaria, ela em si não é uma religião, ela não se propõe a ser uma religião, mas ela tem elementos religiosos em alguns dos rituais de passagem de grau. Então, tem alguns elementos que parecem elementos religiosos, né? Uhum. Então, para não confundir as coisas, é melhor não. Essa questão agora sobre o Natal, celebração e comemoração do Natal, vista que é algo tão comercial, se a igreja não deveria se posicionar contra a celebração de Natal e se famílias não deveriam evitar esses ícones natalinos, essa é a pergunta. Eu acho que isso é uma questão muito pessoal e vai de cada um. Eu sou contra, na igreja, né, e até em casa mesmo, você idolatrar a figura de Papai Noel, você colocar na igreja uma árvore de Natal gigantesca, cheia de bolinha, velhinha, anjinho. Tô perdido. Você está perdido, né? Se você tivesse dito antes, eu não tinha comentado isso. Mas eu, pessoalmente, eu acho que não cabe, porque esses símbolos não têm a ver com a história bíblica do Natal. Né? Não tem. Então,
mas a gente pode aproveitar a ocasião, já que é uma data que é acordada mundialmente, não é? Então a gente pode aproveitar a ocasião para celebrar o nascimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo e anunciar a encarnação e todos os benefícios que veio com ela. É uma boa hora para você explicar que tem um monte de lenda que os cristãos acreditam sobre o Natal que não tem nada a ver, não é? Por exemplo, a questão dos 3 reis magos. A Bíblia não diz nem que eram reis e nem que eram 3. Né? Mas todo mundo fala, os cristãos, os 3 reis magos, mas ninguém, nem eram reis, nem a gente não sabe. Né? Então, uma outra ideia, o famoso presépio. Agora eu faço uma pergunta, alguém sabe como começou o presépio? Não? Idade Média, famoso Francisco de Assis, que cometeu um erro teológico terrível. No presépio tem os animais com os magos. Tem uma diferença de pelo menos 2 anos entre a visita dos pastores onde Jesus nasceu, na estrebaria, e 2 anos depois os magos vieram quando eles estavam na casa. Né? Já estavam na casa. Mas aí no presépio está tudo junto. É um erro cronológico, né? E todo mundo tem presépio, fica lá o presépio, os animais com os magos e tudo. Um erro absurdo, né? E às vezes, e tem até um hino que diz assim, na gruta de Belém, na gruta de Belém. Mas Jesus não nasceu numa gruta. Você sabe onde está a história da gruta? É um apócrifo chamado Evangelho da Natividade. É um livro apócrifo que diz que Jesus nasceu numa caverna. E aí foi pro hino. Então é uma boa ocasião para você explicar aos cristãos, né, as lendas, né, que existem a respeito do Natal e tudo mais, e pregar o Evangelho. Então a gente pode aproveitar a data. Agora sem Papai Noel, por favor. Né? Ok. A última sobre é pecado ou não é pecado. É pecado votar em partidos que defendem em seus estatutos temas como a legalização do aborto, a normatização do homossexualismo e outras coisas que são claramente contra a vontade de Deus? Depende o que é que significa. Isso aí é muito complicado, porque os partidos. Tem partidos que... os partidos políticos, eles não têm somente essa agenda. Tem partidos que têm como agenda votar a favor do aborto, dos direitos, né, entre aspas, extra, né, porque todos os cidadãos já têm direitos garantidos por lei, mas eles querem direitos a mais para os gays e tudo, né? Praticamente não tem nenhum partido que eu conheça no Brasil, a não ser uns novos que estão surgindo aí, que não queiram isso. PMDB, PDT, PT, né, PCdoB, todos eles eram agenda de todo mundo, era agenda de Fernando Henrique, era de todos. Não foi só do... O pessoal quer dizer que é só do PT, não era. Todos o que o pessoal chama de direita, na verdade, eles tinham essa mesma agenda também, porque é politicamente correto. Né? Então, primeiro, qual seria o partido que não teria isso hoje? Vai ser difícil, né? Se for do Bolsonaro, daqui a pouco, né? Quando Bolsonaro vier e outros. Ele está, né, sem partido. Né? Quando vier com Magno Malta e Feliciano, então, e tudo bem, pode ser que surja algum partido que... Mas os outros não vão, não acredito, né, que eles vão parar de querer defender esse tipo de coisa, porque é o politicamente correto, é o marxismo cultural. Então, primeiro tem isso aí. Segundo, o partido, além dessas coisas, ele tem outras agendas também. Tem a questão da visão do tamanho do Estado com relação ao cidadão, não é? Que isso é muito importante para mim. Para mim, o grande problema da esquerda, do PT, foi que, né, fez um Estado gigantesco, né, que quase que acabou com iniciativa privada e tudo mais, e que para se sustentar precisava fazer tudo o que fez, né, para se manter no poder. Então eu analisaria outras questões além dessas, até porque não tem opção. Agora, se eu pudesse ter um partido que tivesse uma visão liberal, econômica, uma visão boa com relação ao tamanho do Estado, eu estou falando mais de republicanos, né, que não tem no Brasil. Se tivesse alguma coisa parecida com isso, eu acho que, por conta da empatia com os valores cristãos, era o partido lógico para o cristão votar. Mas hoje em dia a opção quase não tem, não é? É muito difícil. Então, antes de dizer que é pecado, não é? Entre você dizer que uma coisa é pecado e ela não é pecado, tem uma área no meio aí que você pode dizer, tem coisas que são inconvenientes ou são coisas que
talvez não vão dar certo, ou tudo, né? Porque as coisas não são só é pecado ou não é pecado. Entre elas, às vezes, há uma área que em ética a gente chama de adiáfora, que é uma área que não tem forma, porque a Bíblia nem diz que sim, nem diz que não. E a gente vai ter que examinar dentro do contexto para poder chegar a uma decisão. Então, eu coloco isso nessa questão. Agora, senão eu vou ter que me abster da política completamente, né? O fato de eu votar num partido que defende o aborto e tudo mais, não quer dizer que eu vá concordar com esse partido em tudo. De repente eu votei nele porque o candidato daquele partido me parece ser um político honesto, um político, um bom político, né? Alguma coisa assim. Capaz, de repente pode ser por isso. Ok, vamos ter duas interações em relação a essas coisas que foram faladas aqui nesse trecho de pecado ou não pecado. Quem gostaria? Aqui na frente, pediu Aqui. e ali também. Na verdade, a minha pergunta é a respeito de avivamento. Eu não sei se é pertinente. Levanta a mão para ver você. Cadê você? Pode falar, meu irmão. Os grandes movimentos de avivamento que teve historicamente, eles sempre tiveram associado ao retorno às escrituras, né? O movimento pré-reformador, os reformadores depois, os puritanos, né? O senhor acha que hoje a gente vê uma mudança assim bem clara nesse sentido, tanto no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, no mundo de uma forma geral, né? E o senhor acha que nós estamos iniciando um movimento de avivamento? Essa seria a minha pergunta. Eu não tenho certeza sobre isso, mas que há sinais animadores no horizonte, sem dúvida. Eu vejo isso no Brasil. Mais recentemente eu entrei em contato com o Miguel Nunes, é um pastor muito conhecido da República Dominicana, é conhecido e eu não conhecia, tá? Mas ele teve na Conferência Fiel recentemente e ele veio com um rapazinho, assim, um adolescente que ele me apresentou, um argentino. Esse rapazinho tem um site chamado Soldados de Jesus, um blog, que só publica material reformado. Tem para mais de 1 milhão de seguidores. E aí eu conversando com o Miguel Nunes, né, que fiquei surpreso com ele, disse, olha, eu faço conferência pela América Latina toda e América Central. Conferência de 6, 7 mil jovens querendo Bíblia, exposição bíblica, viver uma vida cristã. Mas eu não entendo isso. Quando penso em América Latina, eu sempre penso em catolicismo, teologia da libertação, ou no máximo liberalismo teológico por conta das influências das igrejas americanas que inundaram aquela área ali, né, com dinheiro e teologia errada. Mas ele disse, não. O que está acontecendo hoje é impensável. Você não acredita o que está acontecendo, a sede que está havendo em busca da palavra de Deus, de pregação expositiva, gente que quer conhecer Bíblia e tudo mais. Eu fiquei admirado e muito grato a Deus. Então parece que isso que está acontecendo no Brasil, segundo as palavras do Miguel Nunes, está acontecendo também na América Latina e na América Central. Isso coincide com o que os missiólogos e historiadores eles vêm chamando do crescimento do evangelho no sul global. Eles dizem que nos últimos 25 anos houve um deslocamento do centro geográfico do cristianismo do hemisfério norte para o hemisfério sul. Quem dominava o cristianismo, quais eram as áreas onde o cristianismo tinha maior influência há 25, 30 anos passados? Estados Unidos e Europa. Então é lá que se concentrava a maior quantidade de missionários, o maior número de recursos financeiros, o maior número de cristãos. Mas nas últimas décadas, 3, 4 décadas para trás, esse número mudou. E o sul global, que envolve América do Sul, América Latina, China, Coreia, partes da África, o evangelho vem crescendo de uma forma extraordinária, a ponto desse pessoal dizer que o eixo geográfico, o centro geográfico, que durante séculos foi no norte, já se deslocou para o sul. E em breve nós teremos no sul maior número de missionários, mais recursos financeiros e o número maior de cristãos. Se já não for, é incerto porque a gente não tem os dados da China, por conta do caráter sigiloso, né, que envolve o crescimento dos evangélicos na China. Mas se é o que pensam,
já tem mais cristãos na China do que nos Estados Unidos. E, então, breve, o Sul, né, ele vai ser o novo foco, centro do cristianismo. Então, isso bate com o que a gente tem visto no Brasil, agora na América Latina, notícias que a gente tem da China e da África também. Né? Coreia já é bastante conhecido o exemplo. Então, eu acho que há presságios de algum movimento de Deus extraordinário. Os missiólogos é que estão dizendo isso, né? Está vendo esse crescimento mundial abaixo do Equador. Enquanto que a Europa é pós-cristã, né? E os Estados Unidos caminhando rapidamente para a secularização, o Sul parece que está sendo agraciado pela presença de Deus. Graças a Deus por isso. Lá em cima. Nós temos uma grande preocupação aí com relação ao marxismo, questões políticas, mas por trás disso tudo também nós temos o cuidado que eu vejo, um problema que está sendo com relação à teoria da evolução. Até os nossos livros, com a Bíblia de Genebra, ela fala lá que é possível, lá no comentário lá, no Soched, fala que é possível, aquele versículo 1 e 2 de Gênesis 1. E muitas vezes, eu vejo muitos teólogos, e nas escolas nossas, nosso povo evangélico, crê no teísmo evolucionista. Coloca por terra todo aquilo que nós queremos falar, que macho e fêmea, homem e mulher, a criação de Deus. Qual é a sua posição com relação aos bilhões de anos, com relação a Gênesis, a mitologia, se é mitológica, se é uma saga, se é uma coisa assim, uma mágica ali. Qual é a sua posição realmente sem achismo? Isso não foi de frente com o Nicodemo, não. Isso foi batendo no Nicodemo. Primeiro a gente tem que fazer uma distinção, tem que dar algumas explicações sobre a teoria da evolução. Ela vem sofrendo algumas mutações desde a sua proposta original por Charles Darwin na teoria das espécies, na origem das espécies. Eles vêm evoluindo, né? Em alguns pensamentos. Então, com o surgimento da bioquímica e o descobrimento do papel da informação no DNA, e com a quase impossibilidade de que as informações, esse tipo de informação, ela tenha surgido do acaso, alguns já profetizam que a próxima fase da teoria da evolução vai tirar um dos pilares fundamentais do evolucionismo postulado por Darwin, que é o elemento randômico ou aleatório das mutações. Então, dessa perspectiva, a evolução acontece sem ela não tem perspectiva, o mundo não tem finalidade, não tem sentido, não tem direção, não há uma inteligência por detrás. Então, o impacto da descoberta do código genético e as informações que ele contém tem feito com que alguns cientistas pensem em reformular a teoria para tirar o elemento randômico, dizendo que, de fato, há uma intenção. As mutações, elas acontecem, mas não é assim ao acaso, aleatoriamente, e depois a natureza escolhe aquela que é mais favorável à sobrevivência e assim e preserva e transmite isso através de geração ordinária. Né? Então, eles já estão pensando em alterar isso aí para incluir o elemento, tirar o elemento randômico. Ainda dentro da evolução, há uma distinção que é meio simplista, mas que precisa ser feita. Que o termo mais comum é a macroevolução e a microevolução. A microevolução fala da evolução dos indivíduos de uma mesma espécie. Seria mais no sentido de adaptação, que foi o que Darwin descobriu nas Ilhas Galápagos. Ele descobriu que o bico dos tentilhões se adaptavam às árvores da região e na época do clima. Ficava maior, menor, mais curto, mais grosso. E daí ele concluiu que os seres vivos se adaptam e melhoram. Nessa adaptação tem como objetivo a sobrevivência da espécie. E que eles transmitiriam isso à sua descendência, criando espécies, evoluindo, né? Criando espécies que se adaptariam mais, por assim por diante. O problema de Darwin foi que ele extrapolou da adaptação de uma espécie ao meio ambiente para a ideia de que uma espécie, nesse processo, pode gerar outra, né? Que aí é a macroevolução. Então, o pensamento evolucionista, dessa perspectiva, diz que
todos os seres vivos têm um ancestral comum. Um ancestral comum. Que se diversificou e se adaptou através do processo evolutivo aleatório, à medida que a vida se espalhava pela Terra nos diversos ambientes e assim por diante. Mas, então, inclusive, erradamente se atribui a Darwin a ideia de que ele diz que o homem evolui do macaco. Darwin nunca disse que o homem veio do macaco. Ele diz que o homem e o macaco têm o mesmo ancestral. Né? Mas não que o homem veio do macaco, mas eles vieram do mesmo ancestral. Então, a nossa dificuldade com cristãos é com a macroevolução, que uma espécie evolui para dar lugar a outra. A micro é óbvio que existe. Claro que os indivíduos de uma mesma espécie eles se adaptam, senão a gente não tinha cachorro de uma cor, de outra, gato, toda essa variação de gatos, de bicho, de girafa, de tudo, que são adaptações ao ambiente que pode ocorrer naturalmente. Não tem, isso aí nós não temos dificuldade com isso. O problema é quando eles dizem que uma espécie pode se transmutar em outra e assim por diante. Aí para nós é complicado, porque o relato de Gênesis diz que Deus criou os animais segundo as suas espécies, não é? Então, nós já teríamos dificuldade com a macroevolução, mas não com a micro. Talvez o que o Seychelles esteja falando é dizendo que existe a microevolução. E eu acho que existe mesmo, que é a adaptação. Não tem, isso aí não tem dificuldade, está provado isso aí. Mas a macro já é complicado. Não é porque falta evidência fóssil, falta uma série de outras evidências que apontam claramente para esse tipo de coisa. O grande problema é você conciliar agora a idade da Terra e a idade da vida, postulado pela ciência evolutiva, com o relato bíblico. Né? Porque o relato bíblico dá a impressão de que a Terra é jovem e que o homem também ele é, como espécie, relativamente jovem. Então, há várias teorias, né, para explicar essa dificuldade. A teoria dos criacionistas de terra jovem, ela diz mais ou menos assim. Vamos pegar o exemplo de Adão. Deus criou Adão e trouxe para um médico, clínico geral, e disse, qual a idade desse ser? Aí Deus criou, 10 minutos depois de Deus ter criado, trouxe para o clínico geral e disse, qual a idade desse ser aqui? Aí o clínico geral examinou e disse, já se reproduz sexualmente. Todos os membros estão formados. Deve ter uns 20 anos, só que tinha 10. Então eles dizem, Deus quando criou a Terra, já criou funcional. Então a Terra parece velha. 10 minutos. Senhor presidente. 10 minutos. Né? A Terra parece velha. Então se você for medir a idade da Terra, ela parece ter milhões de anos, mas não tem. Porque Deus já criou funcional, madura, plena. Essa é uma teoria para explicar por que que eles medem todos esses anos e o relato bíblico parece não dizer que é isso. Parece que tem bem menos do que isso. Outra possibilidade é a teoria do gap, que entre Gênesis 1 e Gênesis 2 decorreu milhões de anos. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então ali Deus teria criado a matéria, Deus teria criado o tempo, o espaço, os rudimentos do mundo. E decorreu um tempo muito grande até que no versículo 2 ele começou a arrumar as coisas. Então ele separa luz e trevas, ele separa a água da terra, ele faz brotar os vegetais, cria vida. Então, quando eles medem que tem milhões de anos, é porque de fato a massa bruta, não é, ela foi criada em Gênesis 1. E entre Gênesis 1 e Gênesis 2 tem um intervalo aí de milhões de anos. Essa é uma teoria que é usada para explicar também. E tem a outra que é o pessoal que acha que Gênesis 1, todas essas duas que eu contei, elas visam preservar o relato de Gênesis 1 como sendo histórico e acurado, e inerrante. Não mexe com o relato. Mas a terceira é que acha que o objetivo de Gênesis 1 não é fornecer informação histórica, mas é dizer que Deus é o autor de tudo que existe. Não importa se ele fez isso através da evolução ou de 7 segundos, como Agostinho achava. Agostinho interpretava os 7 dias da criação como 7 segundos. Deus criou assim. Né? Então, eles acham que esses dias não são literais, porque o alvo do Gênesis 1 não é dizer como o mundo foi criado, mas dizer que tudo que existe veio de Deus.
E esses dias eles podem significar milhões de anos. Então eles aí tentam encaixar a teoria da evolução com essa idade de milhões de anos da Terra, com o relato bíblico de Gênesis. Mas aí vai dar uma confusão medonha quando chegar no capítulo 3. Não é? Porque você vai encontrar o homem caindo do estado original em que foi criado, e essa queda representa um retrocesso. Enquanto que na teoria da evolução, o momento em que o homem tem o conhecimento do bem e do mal é que ele deixa de ser um hominídeo e se torna o Homo sapiens. Enquanto que a Bíblia diz que na hora que ele teve conhecimento do bem e do mal, ele caiu, a teoria da evolução diz que foi esse o momento em que ele evoluiu. Então é contraditório, não dá para misturar. Então eu não sou evolucionista teísta, não sou. Eu sou criacionista. Eu creio que Deus criou o mundo exatamente como está lá em Gênesis. A explicação para a idade do mundo pode ser que a gente não tenha. Por que é que os medidores dão milhões de anos, né? A explicação de que ele criou a Terra já velha, isso é possível também. Mas pode ter outras explicações que a gente não sabe. Teve um tempo que os cristãos pensavam que a Terra era plana. Né? Então a gente sempre depende de mais conhecimento para mudar a nossa compreensão de certas coisas. Então vamos esperar mais um pouco, de repente a gente encontra a solução para isso aí. Que não vai contra, desde que não vá contra eu receber o relato de Gênesis como sendo autêntico e verdadeiro. Tá bom? As raças diferentes, elas têm origem primeiro em Babel, não é? E depois a adaptação do ser humano nos diversos ambientes, a microevolução. Né? Foi se adaptando, as raças foram se definindo, as feições, cor de pele, tudo isso faz parte da adaptação do ser humano nos diversos ambientes onde ele foi viver e morar. Isso explica de maneira suficiente. Ok, a última dessa interação aqui. Reverendo, eu queria voltar ao último tópico e contextualizar os dois. Sim. Com relação à parte educacional e política, eu vejo com perigo em relação à juventude. Trabalhei num colégio militar, no qual eu era coordenador disciplinar e pedagógico, e eu vi esse perigo, né, vivi esse perigo ali, a identidade de gênero e várias outras doutrinas marxistas ali envolvidas. O colégio onde eu trabalhava, o colégio militar, era muito próximo da UFG, lá em Goiânia. E, igual o senhor falou, é claramente difundido uma doutrina avessa à religião, ao cristianismo, totalmente avessa à família, aos costumes que é preservado na igreja. E eu creio que tanto a política como a educação está ligado uma na outra, né? O ser politizado, né? Politizado. Mas a preocupação, eu queria que o senhor respondesse a respeito disso, é essa. É esse indivíduo que é crente, que tem uma formação crente, chega na faculdade, lá, a PUC do Rio Grande do Sul, lançou uma estatística recente que diz que desse jovem chega lá, é o mesmo número do mundo e do crente que desvia do caminho, que nunca mais se aposta da fé e não quer mais saber, e aí está invadindo escolas. Estão invadindo colégios, estão ali dentro dos colégios. E nós enfrentamos agora recentemente uma situação que um pai matou o filho por causa de choque de cultura lá em Goiânia. Né? Invadiu e o pai foi e matou ali, choque cultural. Então está havendo um grande choque cultural dentro da família, porque o pai ensina a criança na escola dominical, ensina ele a Bíblia, ensina ele tudo que a Bíblia, a riqueza da Bíblia tem para a criança, e ele chega lá no colégio, o pós-doutor que está lá é totalmente homossexual, avesso à religião, contra a Bíblia, contra a educação do pai, amadurecimento precoce, e aí ele põe essa doutrina diabólica, né, ali no coração desse jovem, e ele volta já avesso à fé, avesso à autoridade do pai e avesso à autoridade da igreja. Eu queria que o senhor explicasse a respeito disso. O que acontece primeiro, vamos ter alguma esperança. Muitos jovens cristãos vão para a universidade e saem mais crentes do que eles entraram. Porque eles veem todas essas coisas e eles reagem. Né? Eles se firmam e saem mais crentes do que eles entraram. Então, isso é bom a gente lembrar para ter esperança. Né? Outra coisa, essa desconexão emocional do cristianismo, na verdade, eu acho que ela já aconteceu antes dele entrar na universidade. Enquanto ele está
no colégio, debaixo da autoridade do pai e da mãe. E ele vai para a igreja porque papai e mamãe estão levando para a igreja, todo mundo vai para a igreja e os amigos dele estão na igreja. Ele entrou na universidade, geralmente a universidade é noutra cidade, quando é noutra cidade é pior ainda, né? Aí ele já não está mais debaixo de papai e mamãe, os amigos não estão lá, o pastor não está lá, e ele assume aquilo que no coração ele já era. Emocionalmente, ele nunca, já tinha se desconectado da igreja quando tinha 13 anos, 14 anos, né? Então, a universidade é apenas um ambiente que fornece a condição para ele assumir aquilo que ele já era. Então, existe isso também. Mas há casos também de jovens que, na universidade, eles ficam completamente confusos, né, por conta desse tipo, dá um tempo, não quer saber e tudo mais, mas mais adiante eles retornam. Né? Mais adiante eles retornam. O meu genro, o Ronaldo, estava me contando agora que essa semana, embora o caso desse rapaz aí não seja exatamente igual, mas ele recebeu uma mensagem de um colega dele, de escola. O cara era ateu, era devasso, era o pior tipo de gente que você podia imaginar. Mandou uma mensagem para o Ronaldo dizendo: encontrei Jesus Cristo, né, me converti e tudo. Uma pessoa que você nunca imaginava que ia acontecer, né? O Ronaldo estava pulando de felicidade lá. E eu mais ainda, porque uma das coisas é que ele assistia meus vídeos, né? Eu fiquei feliz da vida por isso. Então, graças a Deus por isso. Então, há esperança. Alguns jovens ficam confusos, mas depois, com o passar do tempo, eles acabam retornando. Uma outra coisa, a gente deveria valorizar mais o trabalho daqueles grupos de apoio universitário, tipo a ABU. Então, os grupos da ABU fazem um trabalho extraordinário. Tem uma época que a ABU andou meio fraquinha, influenciada por algumas ideias, não eram muito boas, mas esses grupos de suporte dentro da universidade, eles fazem um trabalho muito bom. Os jovens crentes, eles podem se reunir, estudar, preparar uma estratégia de defesa, eles combinam de que maneira eles podem, em sala de aula, responder ao professor respeitosamente. Então, são grupos de apoio que ajudariam bastante a fazer isso, e as igrejas poderiam estimular a criação, ou encorajar os grupos que já existem. Além da BU, existem outros grupos, né, que fazem... Como é o nome? Sim, Cruzada Estudantil, né, que é do Bill Bright, não é isso? Nos Estados Unidos. Né? Então, tem grupos que fazem isso. Então, não é uma batalha assim que a gente perdeu já. Né? Requer cuidado, mas a gente pode ter esperança e ter alguma expectativa. Em caso, os pais precisam ter muito cuidado, né, na hora de lidar com esse tipo de coisa. Deve pedir ajuda quando sentir que a situação está ficando difícil. E era bom que a igreja também tivesse condição de ajudar, o pastor tivesse alguém, não precisa ser o pastor necessariamente, mas homens e mulheres da igreja, né, que sejam academicamente capazes, né, que integram bem a fé, que podiam ter grupos de apoio e tudo, promover eventos para esse pessoal. Ok, vamos dar uma continuidade. Essa é a penúltima etapa aqui. Dentro ainda da questão do criacionismo, reverendo, uma pergunta acho que essa é bem simples. O senhor crê em Adão e Eva como um casal mitológico ou um casal real? Real. Creio que não é um casal real. Se Adão e Eva não foram... A gente tem que entender as implicações de você olhar para o livro de Gênesis como sendo um mito. Uhum. Todo o resto da Escritura, toda a história subsequente, toda a narrativa subsequente ao relato de Gênesis 1, 2 e 3, pressupõe a historicidade de Adão e Eva, historicidade da queda. Uhum. Se Adão e Eva não foram reais, pessoas históricas, então, e se não houve a queda, a desobediência no jardim e a queda daquele estado de inocência que eles foram criados, o restante da Bíblia não faz sentido, porque tudo que vem em seguida pressupõe isso. Não faria sentido Deus chamar um homem, cujo nome era Abraão, e prometer que nele, na descendência dele, seriam benditas todas as nações da terra, e que dele viria o descendente que haveria de trazer a salvação a todos os gentios. Não faria sentido a vida de Jesus Cristo, a encarnação, a cruz, a ressurreição e a pregação evangélica. Não? Então, tudo são os 3 capítulos mais importantes da Bíblia, Gênesis 1, 2 e 3. Tudo o resto fica em pé ou cai
com esses 3 capítulos. Se esses 3 capítulos são simbólicos, lendários ou míticos, então nada mais no resto da história faz sentido. Vou dar um exemplo. Romanos 5. Como é que Paulo faz em Romanos 5? Por um homem entrou o pecado no mundo, por outro veio a redenção. Por um homem todos se tornaram pecadores, por outro se tornarão justos. Por um homem entrou a morte, por outro homem entrou a vida. Ele está fazendo uma comparação entre Jesus e Adão. Ora, se Adão não é uma figura histórica, essa comparação não faz sentido. Né? A redenção não faz sentido, o evangelho não faz sentido. Então, são os 3 capítulos mais importantes da Bíblia. Gênesis 1, 2 e 3. De quê? Mas o que seria uma comprovação científica de Adão e Eva? Não, você tem histórias você tem relatos de outros povos falando da criação, do surgimento do primeiro casal e tudo, mas não é em linguagem científica. O problema da ciência, você pedir para a ciência comprovar Adão e Eva, é você pedir à ciência o que ela não pode fazer. A ciência ela trabalha com fatos. O propósito da ciência é descobrir como as coisas funcionam e estabelecer leis que depois vão virar tecnologia. Então, a ciência ela trabalha, ela é baseada, a ciência moderna ela é baseada no método científico. Você faz uma observação de um fenômeno. Por exemplo, eu observo que tudo que eu solto cai. Não vou ilustrar aqui, certo? Tudo que eu solto cai. Então, observou. Você elabora uma hipótese. A hipótese seria que existe uma força que puxa todos os objetos para o centro da Terra. E aí, então, você vai repetir essa experiência em diversas situações para ver se essa teoria é comprovada. Você faz isso debaixo d'água, você faz isso a 200 metros de altura, você faz isso na China, você faz isso nos Estados Unidos, você faz isso em todas as situações. Se provar que isso é verdade, então a sua teoria ela vira uma lei. É a lei da gravidade. A ciência, então, trabalha dessa forma, com a possibilidade de repetir experiências para você entendê-las e estabelecer suas hipóteses como sendo verdadeiras e leis. Não tem como você utilizar o método científico para provar que Deus, um dia, do pó da terra, criou o primeiro casal. Mas o bom repetir, também né? Não tem como repetir isso. Não tem como repetir. Mas o bom também é que não tem como desprovar. Porque foge do âmbito da ciência. Mas tem os escritos, né? Tem os escritos. Tem. E não são poucos. Breno, por que o uso do véu em 1 Coríntios 11 era cultural e a mulher não ensinar em 1 Timóteo 2 aí é para todas as épocas? Posso tomar um pouquinho d'água, por favor? É a última essa, né, Niel? Você prometeu que era. Eles estão mandando eu acabar, não sei. O véu aparece lá em 1 Coríntios 11. O véu era uma peça do vestuário que era comum às 3 grandes culturas da época. Então, a mulher romana usava o véu, a mulher grega usava o véu, e a mulher judia também usava o véu. Então, fazia parte do vestuário feminino da época. Tá? O véu era usado. Esse véu ele variava de forma. Tinha desde apenas uma leve cobertura da cabeça até o véu que fechava completamente o rosto da mulher. Mas ele sempre era usado e ele identificava a mulher de respeito. A mulher que estava debaixo de autoridade, a mulher que era uma mulher casada, que dependia da autoridade masculina na sua vida, estar debaixo do pai ou do marido, de um tio, de um irmão. Então, toda mulher de respeito, ela usava véu. Tanto é que, de vez em quando, em Roma, havia alguma movimentação de mulheres que queriam liberdade para elas. Esse movimento feminista pensa que é novo, mas não é não. Em Roma, já, de vez em quando, havia... As mulheres romanas, elas queriam parar de criar os filhos, queriam parar de sujeitar os maridos, inclusive se livrar do véu também.
né? Porque o véu simbolizava que elas tinham um papel de submissão ao homem. E elas não, às vezes, se revoltavam contra isso. Inclusive, alguns acham que foi exatamente esses movimentos libertários em Roma que influenciou Corinto, que era uma cidade, era uma metrópole, um porto, né? Sujeita à visitação de todo tipo de ideia, né? Era uma cidade multicultural. Então, com facilidade, as ideias de Roma chegariam a Corinto, né? O que é que aconteceu? Paulo prega o evangelho na igreja de Corinto, muitas mulheres se converteram, e por uma razão que a gente não sabe, uma possibilidade é a influência desses movimentos libertários em Roma, as mulheres na igreja de Corinto começam o movimento Abaixa o Véu, né? Começou na SAF da primeira igreja presbiteriana de Corinto. O movimento Abaixa o Véu. E então o apóstolo Paulo, ele responde, quando ele vai responder sobre a questão do véu, né, ele vai dizer que a mulher ela tem que usar o véu. Só que toda a argumentação de Paulo não é em cima da peça, né, mas é teológico, como se o que tivesse em jogo era a questão da submissão feminina. Ele não está discutindo o véu como peça de vestuário, mas o tempo todo ele está discutindo a questão. Olha como é que ele começa. Eu quero, meus irmãos, sobre esse negócio do véu, eu quero começar dizendo o seguinte: Deus é o cabeça de Cristo, que é o cabeça do homem, que é o cabeça da mulher. Entrou pesado. Ele entrou já dizendo que há uma hierarquia que começa na Trindade, né, e que desce até embaixo, até o relacionamento humano. Deus é o cabeça de Cristo, que é o cabeça do homem, que é o cabeça da mulher. Por isso use o véu. Então, mas a preocupação de Paulo, então, não é o véu, mas o que o véu simboliza, que era exatamente a submissão da mulher, o papel dela de estar submissa. Aí ele vai, toda a argumentação. Primeiro, aí, veja o resto da argumentação. Deus primeiro criou o homem, depois criou a mulher como sua ajudadora. O homem não foi feito por causa da mulher, mas a mulher foi feita por conta do homem. Então, por causa disso, a mulher deve trazer na cabeça o véu como sinal de que ela está debaixo da autoridade. Então, a preocupação de Paulo em 1 Coríntios 11 é com o simbolismo do véu e não com o véu em si. Quando estamos numa cultura onde o véu não simboliza isso, ele não faz o menor sentido. A mulher usar o véu no Brasil significa no Brasil, a mulher com véu no Brasil, na nossa cultura brasileira, significa que ela está debaixo de autoridade, que ela está submissa ao seu marido? Ela vai ser confundida com uma freira ou um pinguim gigante. Né? Não faz sentido. Mas aí a gente tem que fazer a diferença entre o princípio, que é a questão de que Deus tem papéis diferentes para o homem e para a mulher, e que a mulher tem o papel, o homem tem o papel da liderança e da mulher ser a sua ajudadora. Esse é o princípio imutável. E a expressão cultural desse princípio. No Antigo Oriente, esse princípio era expresso pelo uso do véu. No Ocidente brasileiro moderno, não faz o menor sentido, mas o princípio permanece. O princípio permanece. Então, o próprio texto já nos fala, já dá dica de que a preocupação de Paulo não é com o véu, mas aquilo que o véu simboliza na época, que é a questão da submissão. Quando ele vai discutir a questão do papel da mulher, lá em 1 Timóteo 2, que eu mencionei hoje, a questão da mulher não ensinar com autoridade de homem, outra vez ele usa a questão teológica. Por que a mulher não deve exercer o papel do homem? Porque primeiro foi formado Adão, depois é que foi formado Eva, isso é teológico. Né? A mulher caiu primeiro e não o homem, ela foi a primeira a ser enganada. Então, Paulo enraiza na criação e na queda a base para dizer que a liderança é do homem e não da mulher. Então, essa é a diferença entre a questão do véu, que o problema não é o véu, mas o que ele representa, que é um princípio, né? E a questão do ensino, que aí, no caso, não tem nenhum símbolo externo, né? Então, ele é aplicado daquela forma mesmo. Então, é isso aí que eu diria como resposta. Se numa cultura, agora sim, se numa cultura dessas, no Oriente, por exemplo, no Antigo Oriente, no Oriente atual, onde as mulheres usam véu, faz parte da cultura fazer isso, eu acho que toda mulher cristã deveria usar o véu lá. Sim, porque significa alguma coisa lá. Mas no Brasil... Ok, a gente está chegando ao fim e eu queria terminar com algumas perguntas mais pessoais.
Esse é meu medo. E rápidas. Então, a primeira é o melhor filme que você assistiu ano passado. Melhor filme que eu assisti o ano passado. Meu pai do céu, eu prefiro pergunta teológica. Vou deixar essa mais para frente, que é mesmo. Eu gosto muito de filme, eu assisti vários, sim. né? Então deixa mais para frente. Vai. Ok? Quais são alguns pregadores brasileiros que você ouve e indica? Assim, o Hernandes Dias-Lopes, sem dúvida nenhuma. O Paulo Júnior. De Franca? É o de Franca, não, é o de Franca. Eu gosto desses dois e recomendo de todo o coração. E tem o pessoal mais próximo de nós também, não é? Tem o Franklin Ferreira, tem o Felipe Niel, tem a turma mais... Eu confesso que eu tenho ouvido pouco os colegas, tá certo? Mas quem mais eu tenho ouvido é o Hernandes e o Paulo Júnior, recomendo. E autores que você lê e recomenda? Eu tenho lido bastante e escutado bastante o John Piper. Piper, ele tem uma forma o que ele escreve e o que ele ensina é muito... Eu gosto porque é parecido com o que eu gosto de fazer. Ele é bem expositivo, ele procura explicar a escritura e tudo que ele faz, ele quer procurar a fundamentação bíblica. Eu não concordo em tudo com ele, não é? Mas concordo grandemente. Então, é quem eu gosto de ler e leio com muito proveito. Mas esse ano eu li também um livro, eu me esqueço agora o nome do autor, mas que foi exatamente sobre a depressão sofrida por Spurgeon. Não é um autor conhecido. Não, é da Não, Fiel, né? é da Fiel, mas foi a depressão que Spurgeon sofria, que foi muito útil para mim. Foi muito bom. Achei um livro muito interessante. Uma lição que o senhor aprendeu nesses anos como marido. Ela está aí? Não fazer sua esposa se sentir culpada. Isso é uma mania de marido que se vinga da esposa com o silêncio e fazendo com que ela se sinta culpada. Eu já pedi perdão à minha mulher porque eu tinha feito isso muitas vezes, mas esse ano em particular eu aprendi isso. Eu tenho agora, né, no meu coração e como alvo e propósito de não fazer a minha esposa se sentir culpada. Assim, fazendo com que ela se sinta responsável ou culpada por alguma coisa que ela poderia ter feito ou fez. A atitude sempre tem que ser de perdão, de ajuda e de compaixão, como ela tem comigo. Então, isso de não trazer culpa no coração da minha esposa, eu percebi que isso era um fardo muito grande. O marido tem esse poder de fazer a esposa, né, diminuir, se encolher debaixo de um tom acusatório, de um silêncio condenador. Então, essa lição ficou muito gravada no meu coração. Apesar dos 33 anos de casado, ainda estou aprendendo como devo amar minha esposa. E a última, uma lição que o senhor aprendeu nesses anos como pastor. Que a melhor maneira de pastorear é importante. E quando você entende que pastorear envolve visitar, aconselhar, chorar, ir para funeral, ir para nascimento, participar da vida da igreja. Mas tem uma coisa que supera tudo isso, é você ensinar ao seu povo a palavra de Deus. Eu já sabia disso, mas esse ano que passou foi um ano em que eu tive ausente da minha igreja, eu viajei muito. E não é que eu não atendi minha igreja, eu atendi, dei aconselhamento, visitei pessoas, fiz funerais, tive em situações específicas na vida de membros da igreja, mas eu percebi que o fato de que eu estava presente boa parte dos domingos ensinando a palavra de Deus, e ensinando com clareza e procurando tornar aquela palavra prática, meio que compensou. E isso já confirmou o que eu sabia, que o método mais eficaz de pastorado não é que está desprezando os outros, mas o método mais eficiente que o pastor tem para pastorear o seu rebanho é expor a palavra de Deus para ele. Então, isso eu creio que ficou gravado no meu coração ano passado. Amém. Vamos ao filme. O filme. Isso.
Olha, eu assisti praticamente tudo que saiu de novo. Assisti o Rogue One, Guerra nas Estrelas. Vocês não eram nem nascidos quando saiu o primeiro episódio e eu assisti. Então eu assisti esse filme, eu gostei. Eu gosto de filme de aventura. Eu não gosto de filme para fazer pensar. A vida pastoral, ela já é muito pensa complicada. muito, A vida de teólogo. Eu gosto de ir para o cinema e ficar assim, ó. Então, filme de ficção, filme de aventura. Vai dar meme isso aí, certeza. Eu gosto de assistir tudo isso aí. Mas você ir para o filme, esses filmes assim, de drama psicológico, né, teológico, assim, tudo. E tem outra coisa que eu não gosto também, é romance. Não gosto, eu não gosto de assistir romance. Não gosto. Eu choro, eu não gosto dessas coisas. Eu não gosto. Meu negócio Star Wars. ficção, Star Wars, essas coisas aí. Deixa eu me divertir. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.